E para muita gente é difícil admitir que o trabalho está prejudicando a saúde. Nós conversamos com a Bruna, depois de 10 anos atuando em instituições financeiras, ela se viu com síndrome do pânico e depressão. Eu já acordava para ir trabalhar me sentindo muito mal e durante o dia as sensações só iam piorando. Não é fácil você trabalhar com o seu braço formigando, você trabalhar com a sua boca formigando, com o seu coração acelerado. Essa questão da cobrança por metas começa a se tornar um processo de tortura na sua vida. Então, você não tem como entregar rendimento para a empresa se você não está bem psicologicamente. Isso começou a impactar dentro da minha casa, na minha relação familiar. Você precisa ter coragem e recomeçar uma nova história, e começar do zero, e buscar uma função nova, algo novo que te dê prazer de trabalhar. A Bruna, ela está bem, ela virou essa página, ela abriu o próprio negócio, ela tem um comércio, trabalha para ela mesma, né? Mas eu fico pensando, será que essa é a única saída, fazer uma outra coisa da vida? Porque muita gente não tem essa oportunidade, não é? Eu acho que as pessoas hoje, né, ao contrário do que algumas décadas atrás, onde todo o sentido da vida dela se resumia fundamentalmente a ter um emprego, a ter um lugar na sociedade e ter as coisas ordenadas e certinhas, eu acho que a gente hoje está vivendo um outro momento, um outro desafio, que é fundamentalmente no sentido das pessoas estão buscando sentido para a vida delas. Né? E esse sentido vai muito além de ter um emprego, esse sentido vai muito além de desempenhar um papel social, né? E eu acho que essa busca por sentido naquilo que se faz, né? Que é uma coisa que talvez não se desse tanta atenção há algumas décadas atrás, e isso hoje é algo muito, e nas pesquisas que a gente realiza e tal, a gente vem percebendo isso, né? Quer dizer, não é o trabalho em si, né, que acaba gerando esses transtornos, mas fundamentalmente a dinâmica do trabalho e a impossibilidade das pessoas se identificarem com aquilo que elas estão fazendo. Eu tenho falado muito, inclusive, de tentar relacionar essa perspectiva da saúde mental com a saúde existencial, né? Eu não acho que as pessoas precisam necessariamente mudar de emprego. Em certas situações, acho que sim, acho que é o melhor caminho a seguir. E nesse ponto, eu venho procurado justamente dialogar no âmbito corporativo, principalmente com os gestores, né? No sentido de que o que é possível se fazer no âmbito corporativo para acolher essas pessoas, para que dentro do ambiente de trabalho, sem que elas precisam romper com essa dinâmica, né? Então, quer dizer, ela falou da questão das metas, né? Da pressão por metas, assim por diante. Será que não dá para você trabalhar essa questão da produtividade, que é inevitável, óbvio, toda empresa precisa ter produtividade, ela precisa ter um rendimento, assim por diante, mas será que é preciso colocar as pessoas numa situação de estresse, numa situação de pressão, que no final das contas vai se voltar contra a própria empresa? Exatamente, é o que leva a muitos casos de afastamento, não é, doutor Gattas? Pode levar a muitos casos de afastamento. E é importante ressaltar aqui que a corporação, a empresa, ela pode adotar medidas também protetoras, não é? Nós trabalhamos na Gattas Health, nós trabalhamos promovendo a saúde mental. O local de trabalho pode se transformar num local que promova a saúde mental. Se, por um lado, existe uma demanda muito grande, quer dizer, produzir mais em menos tempo, existem fatores protetores que nós conhecemos. Um deles é a autonomia, por exemplo. Conferir ao colaborador a possibilidade de decidir o que fazer, quando fazer e como fazer. Não para tudo, mas para algumas tarefas. E o fator mais forte que nós encontramos numa amostra representativa de 120 mil trabalhadores, nós encontramos que o fator mais forte no local de trabalho, protegendo e promovendo a saúde mental, é o suporte social no local de trabalho. É o suporte social, é a possibilidade da pessoa ter um entrosamento com chefes, com colegas de trabalho, poder ser acolhido em situações de emergência. A escuta também? A escuta também, e promove também a criação de uma rede de suporte social, que é decisivamente o fator protetor mais forte promovendo a saúde mental na empresa. Que outro caminho no sentido da prevenção? A partir da minha atuação como professor na Escola de Medicina, que no primeiro momento me dediquei fundamentalmente a pensar de que maneira a gente podia trazer elementos humanísticos da formação humana na área da saúde, né? E a gente acabou encontrando na literatura, né? na leitura dos clássicos da literatura,
um elemento bastante mobilizador dessa dimensão que a gente queria desenvolver, e a gente acabou aperfeiçoando isso numa metodologia, que hoje já tem mais de 20 anos, mostrando efetivamente que você trabalhar essas dinâmicas, né, em pequenos grupos, né, através de um elemento detonador, um elemento propiciador de um debate, de uma reflexão, de sentimentos, de afetos, você pode, isso como o Gatas falou, criar uma rede de proteção. Né? A leitura para dentro do ambiente de trabalho, Exatamente. Em qual momento? A gente tem uma série de programas, efetivamente, né, que a gente chama de laboratório de leitura, ética e literatura, e em cada lugar que a gente aplica, a gente acaba usando o nome que mais convém aos programas que a empresa está desenvolvendo. Né? E, nesse sentido, a gente promove esses encontros, no qual os participantes, em alguns casos voluntários, em outros casos são demandados pela própria empresa, mas, em geral, a gente trabalha muito mais no âmbito do voluntariado e percebe que as pessoas encontram nessa experiência, né, de ler livros clássicos da literatura uma possibilidade, primeiro, de conhecimento do humano. Né, porque o que são os clássicos? Os clássicos são essas obras que a humanidade foi produzindo ao longo do tempo e que ficaram, né, que se cristalizaram como uma maneira de traduzir aquilo que são os dramas humanos. Seja na Grécia Antiga, as seja pessoas se reconhecem nessas histórias. Né? Por isso que os livros são clássicos e continuam sendo lidos. Né? E isso vai criando uma coesão, um suporte, né, que, sem dúvida nenhuma, acaba repercutindo na promoção de saúde mesmo. Então, hoje, para nós... Parece que estamos precisando resgatar aí algo inerente, né? A humanidade. É ser humano, exatamente, a humanidade.